se não der para terminar simbolismo, ou eu termino amanhã, porque amanhã é aula de antitexto de textos técnicos. Então, é uma aula muito curta mesmo, né? Tudo que a gente já conversou até hoje já consegue dar conta dessa ideia de texto técnico. Tem mais uma ou outra coisa para falar. Então, a gente, qualquer coisa, termina o simbolismo amanhã, e amanhã mesmo a gente fecha textos técnicos, e aí não deixamos nenhuma matéria para o retorno. Nosso retorno está programado para o dia 3 de agosto, né? O retorno no online, e vamos ver como as coisas vão estar, né? Se tudo estiver bem, se Deus quiser, na segunda semana de agosto a gente volta. Mas se tudo estiver bem, ok? Se não estiver, vamos nos manter até que todos estejam bem, até que tudo isso esteja ao menos amenizado, tá? Bom, eu vou apresentar agora para vocês para a gente começar a nossa aula, tá? Então, nós vínhamos conversando, só para a gente retomar, vou botar aqui para você, né? Nós conversamos sobre o parnasianismo, beleza? E aí a gente comentou da ideia de que o poeta parnasiano ele era muito mecânico ao fazer os versos, para ele importava mais a arte em si do que propriamente o conteúdo, né? A forma é mais importante do que o conteúdo para os parnasianos, e aí a gente conheceu aqui o Monte Parnaso, por meio dessa imagem linda. Eu até botei no Google também para mostrar a vocês. Vimos como está essa virada de século. Então, quer dizer, a gente está nessa virada de século desde o realismo, né? Então, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, todos eles estão nesse contexto histórico de agitação social de Primeira Guerra e também da Revolução Russa, tá? Nós estudamos até agora que para o parnasiano é muito mais importante a forma, então o conceito de arte pela arte se define como a ideia de que a poesia em si, ela tem de ter o seu valor, independentemente do conteúdo. Então eu posso falar a respeito de uma garrafa, de um vaso, de uma carteira, né, de qualquer coisa, não importa a coisa, e sim a forma como eu vou falar. Para isso, vou me utilizar de elementos tradicionais como soneto, para isso vou contar as sílabas poéticas, para isso vou me utilizar de rimas específicas, ok? E vamos fazer dessa poesia uma poesia que se vale dela mesma, tá? Chegamos aqui às características dessa poética parnasiana. Então, a primeira característica que a gente vai ver é essa ideia de objetividade temática e de culto da forma, tá? Essa objetividade temática, como a gente já vem, né, conversando, diz respeito a eu traçar um tema e falar desse tema da maneira mais impessoal possível, ok? Aqui não cabe sentimentalismos. Vamos nos lembrar que a tríade realismo, naturalismo e parnasianismo combate veementemente o romantismo, tá, gente? Então, eu cultuo a forma do poema, eu falo de uma maneira objetiva, de uma maneira impessoal, e com isso atinjo essa postura aqui, essa postura antirromântica, tá? Por quê? Parnasianos se opõem com toda força ao ideal romântico sentimentaloide, tá? Temos aqui perfeições formais, tá? E os sonetos, eles possuem versos que nós chamamos de versos alexandrinos. O que são versos alexandrinos? São versos com 12 sílabas poéticas, ok? E temos aí a presença de rimas ricas, ok? E rimas raras, tá? O que seria, no caso,
uma rima rica, gente? Rima rica é a rima que tem uma classe gramatical rimando com outra, tá? Então, por exemplo, eu tenho dela, que é um pronome, rimando com bela, que é um adjetivo, tá? Eu tenho gostosa, que é um adjetivo, rimando com babosa, que é um substantivo. Então, o exemplo de rima rica é a rima, na verdade, que tem classe gramatical diferente, tá, pessoal? Então, a gente tem esse tipo de rima aqui. Não é como se eu fizesse formoso e gostoso, que estão classificadas como a mesma classe gramatical, tá? A rima rica, ela tem de ser de classe gramatical diferente. E as rimas raras são rimas que acontecem a partir de possibilidades fonéticas que não são tão comuns, né? Então, a gente tem cisne. O que rima com cisne, por exemplo? Alguém sabe me dizer? O que rima com cisne? Claro que na sua mente agora não vai vir nada. Por quê? Porque cisne é uma palavra com uma terminação sonora distinta, tá? Então, essas terminações sonoras distintas é que vão, na realidade, promover essa rima rara. Então, as rimas mais estranhas vocês vão observar na poesia parnasiana, tá bom? Isso tudo tinha o objetivo de valorização da forma, tá, pessoal? A ideia aqui que a gente tem, a próxima ideia, é a objetividade temática, surgindo como negação do sentimentalismo romântico. A tentativa aqui do poeta era atingir a impassibilidade e a impessoalidade, tá, pessoal? Então, aqui, como a gente já havia falado, a gente precisa ser impessoal, o máximo que for, porque nessa constituição impessoal, a gente não corre o risco de contaminar a poesia com as nossas impressões, tá? E aí, também temos de atingir a impassibilidade. O que seria essa impassibilidade? Seria o fato de a gente ser frio, insensível quanto às questões, porque justamente a insensibilidade traz a frieza necessária para que a poesia possa se manifestar nela mesma, sem ter de contar com uma subjetividade, tá bom? O universalismo, que resulta numa poesia carregada de descrições objetivas impessoais, ou seja, tudo é muito amplo, tudo é muito universal, nada de focar no eu, porque o eu é coisa de romântico, ok? Quem é que vai, na verdade, focar também no eu? O simbolista, que é a próxima matéria que a gente vai ver. Mas, por enquanto, como estamos na vibe aqui do cientificismo, da segunda metade do século XIX, do progresso industrial, como a gente está aí com a ciência bombando, a gente tem uma perspectiva muito mais impessoal do que propriamente uma perspectiva mais pessoal, como havia no início do século XIX com o romantismo, tá? Existe também a retomada dos conceitos da antiguidade clássica. Por quê? Porque a antiguidade clássica é a nossa maior referência de equilíbrio. Não nos esqueçamos do arcadismo, que também fazia contato com essa antiguidade clássica, porque a razão, as ideias iluministas eram fortes. Então, aqui a gente está focando no racionalismo, tá? Zero emoção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela poesia que é artificial, aquela poesia que pouco mexe conosco, que pouco
consegue mover nossos sentimentos, pouco consegue levar-nos à reflexão, tá, galera? Então, essas são as principais características da poética parnasiana. Esses são os principais poetas, tá? Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. A gente costuma brincar, né, que a tríade é a tríade do aro, tá? Lembrando aí a roda, lembrando toda essa ideia de progresso industrial. Só que dentro desses poetas parnasianos, obviamente, quem se destacou foi o príncipe dos poetas, que é o Olavo Bilac, tá? Olavo Bilac, vocês, obviamente, já ouviram falar, né? Ele foi um poeta muito conhecido, ele, na verdade, é o representante do parnasianismo no Brasil, tá? Ele escreveu, ele compôs, né, ajudou a compor o hino à bandeira do Brasil, então a gente já ouviu muito falar. O Unigran Rio já colocou, né, falando de Unigran Rio, porque o Unigran Rio está chegando aí. Então, o Unigran Rio colocou Olavo Bilac na prova, né? Quando se fala de poeta parnasiano, se fala de Olavo Bilac. É ele que normalmente cai na prova quando se fala desse movimento. Mas aí eu coloquei aqui, né, alguns, na verdade, adjetivos para traduzir aqui esses caras, tá? O Alberto de Oliveira, ele era um poeta que fazia muitas descrições, porque ele acreditava que as descrições eram fundamentais para levar o leitor, né, o receptor de sua mensagem, para aquilo que precisava ser levado. Então, ele tem, né, é do Alberto de Oliveira, o famoso poema Vaso Grego, não sei se você já ouviu falar, tá? Em que ele descreve, se utilizando ali, né, dos elementos teológicos da Grécia, né, das questões do Olimpo, ele descreve um vaso, aí tu fala assim, caralho, já, o cara descreve um vaso? Pois é, a forma era importante e não o conteúdo. Porque tu pensa que coisa mais chata de escrever um vaso. Fala sério, mas o cara fazia isso, tá? E ele achava que por meio da descrição as pessoas poderiam alcançar ali toda a plenitude do que ele estava querendo dizer, tá? Sem sentimentos, apenas de uma maneira, como é que eu posso dizer? Uma maneira fria mesmo de se analisar as coisas, né? Repara, ele não está falando do amor, ele não está falando da saudade, ele não está falando desse tipo de coisa. Ele está falando de um vaso, apenas, tá bom? O Raimundo Correia, a gente já tem, né, como um plagiador. Ele foi acusado de se apropriar de alguns temas de alguns poetas europeus. Então, ele era o cara que copiava as coisas dos outros, tá? Só que, obviamente, ele não admitia. Mas ele foi conhecido como o cara que plagiava, né, que copiava a poesia, principalmente dos seus contemporâneos da Europa. E o Olavo Bilac, que é, na verdade, o mais popular dos parnasianos, ele foi um cara que sempre, né, se colocou aí à frente dos acontecimentos da sociedade, dos acontecimentos políticos e sociais. Era um cara que sabia equilibrar, né, a militância e a sua maneira de escrever, tá? Existe algum lirismo no Bilac. Ele não é tão insensível quanto os outros, tá? Ele escreveu esse poema aqui chamado Via Láctea, e eu gostaria de ler com vocês, para que a gente pudesse responder algumas perguntas interessantes, tá bom? Vamos lá, gente. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Daqui a pouco tem umas questõezinhas, mas
Vamos ler o Via Láctea primeiro. Temos o seguinte. Ora, direis ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Olavo Bilac. Coisa linda, né, gente? Eu acho bonitinho. Eu acho que ele tem uma pegadinha, ele tem uma subjetividade. Veja bem, como é que alguém pode falar que só quem ama pode ouvir as estrelas? Não é não? Isso não é uma subjetividadezinha? Ou vocês acham que isso é uma frieza? O que vocês acham disso? Isso aqui é puramente frio, como a gente vê a estética parnasiana sendo colocada a todo momento? Alô? Isso é uma pergunta. Acho que é subjetivo, né? É subjetivo, porque o próprio amor é subjetivo, né? Quando ele fala, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. O próprio amor uma é um sentimento, né, que já obviamente traz aí a subjetividade. Cada um tem a sua visão de amor, obviamente, mas o amor é um sentimento extremamente pessoal, né? E aí a gente tem a presença de uma subjetividade. Não é simplesmente, né, como a gente enxergava os poemas parnasianos. Esse poema foge um pouco da estética parnasiana, né? A gente consegue ver uma subjetividade aí presente, inclusive, nos românticos, né? Os românticos, eles tinham esse apego, tá? Essa questão do amor. Então, nós temos o seguinte aqui. Nós temos a primeira pergunta, tá? Então vamos lá, gente. O poema apresenta a estrutura de diálogo, tá? Isso já é uma colocação. Quem são os interlocutores nessa estrutura de diálogo e que tipo de postura cada um representa aí? Então a gente tem um diálogo, tá? Entre quem e quem. E qual é a postura de cada um deles, tá? Então, primeiro, quem são os interlocutores? Entre quem existe o diálogo? Quais são os dois componentes dessa comunicação? Pode responder aí no chat. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Pode responder aí no chat. Que eu vejo aqui. O que vocês acham? Quais são os dois interlocutores presentes aqui? Quais são os elementos da conversa aqui, da comunicação? Digita no chat para mim.
A Inara falou o autor e o eu lírico. Não. O eu lírico, sim. O eu lírico é a voz que fala ali na poesia. Só que é o eu lírico com outra pessoa. Que outra pessoa é essa? Não sabemos. É um eu lírico com um outro, ok? A resposta seria essa, um eu lírico com um outro. Só que a pergunta pede para a gente o seguinte: que tipo de postura cada um evidencia? Então, qual é a postura do eu lírico e qual é a postura com esse outro com quem ele fala? Bora, galera. Digita aí para mim. Vamos lá, todo mundo que está aí. Se não sabe, tenta, chuta, não importa, tá? Essas questões que nós fazemos aqui são questões importantes para quando você chegar ao conteúdo na apostila, para que você consiga, né? Para que ajude aí um pouco mais você a fazer as questões, tá? Eu tenho todo o cuidado do mundo para sempre colocar questão na aula, porque a gente sabe que é importante, né? Não só fazer a teoria, mas é necessário que você tente arriscar também, tá? Então, qual é a postura do eu lírico e qual é a postura desse outro com quem ele conversa? Digita aí para mim. Sara, hoje é o dia de você viajar. Se você não viajar, você não viaja nunca mais, porque daqui a pouco a gente vai falar de simbolismo e o que tem de viagem, só Jesus. Então, aproveite para tentar viajar também aí na Via Láctea. Sara falou, o outro pergunta e o eu lírico responde. Tá, mas aí vamos tentar traçar um perfil. Tipo, quem é esse eu poético? Se você tivesse que falar características desse eu poético, desse eu lírico, dessa voz do poema, como você caracterizaria esse eu lírico? A resposta, ela mora aí. Quais são as características desse eu lírico? Quais são as características do outro com quem o eu lírico conversa? Eles são iguais? Eles são diferentes? Qual é a postura que cada um remete? Júlia, vamos lá. Karine, tenta colocar aí, tenta escrever alguma coisa para mim. Tainá também, se estiver aí. Tainá estava caindo no início, não entendi nada. Mas vê aí. Tenta me responder. A Karine falou, o outro é mais objetivo? Sim. O outro, ele é mais racional. O outro não entende a metafísica que existe aí em conversar com as estrelas. Entendeu? Então, o eu lírico, aí, exatamente, Sara, o eu lírico tem uma postura mais sentimental, ele está dominado ali pelo sentimento amoroso, né? E ele conversa e entende as estrelas, quer dizer, ele se submete a essa metafísica, enquanto o outro é racionalista. E ele não compreende, ele não consegue entender essa ideia de conversar com as estrelas. A postura de um é diferente da postura do outro. Então, esse seria o olhar que eu queria que vocês visualizassem. Ele conversa com um outro, né, que não sabemos quem é, mas conseguimos perceber que esse outro é mais racional, enquanto ele está ali dominado pelo sentimento amoroso e, obviamente, enxerga, né, a situação de conversar e entender as estrelas a partir desse sentimentalismo que ele tem. Tá bom? Então, essa primeira questão aqui está respondida, tá? Vamos para a segunda.
O poeta trabalhou tanto o discurso direto como o discurso indireto. Dê um exemplo de cada e identifique o dono da fala reproduzida. Então, olha só, estudamos tipos de discurso. Discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é a reprodução fiel da fala do personagem. Discurso indireto é a reprodução indireta, ou seja, que se baseia em terceirizar aquela expressão verbal, em colocar em terceira pessoa aquela expressão verbal. Então, aqui nós temos de pegar o discurso direto e dizer quem foi que falou, e o discurso indireto, quem foi que falou. Tá? Então, digita aí para mim onde tem discurso direto e onde tem discurso indireto. E quem foi que usou um, quem foi que usou outro. Vai. Bora. Karine falou que o indireto, conversamos toda noite. O eu lírico e direto, que conversas com elas do outro. Vamos lá, que conversas com elas, onde está isso? Isso, o outro, beleza. Esse é o discurso direto, né? Isso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez, discurso indireto. Isso, Júlia. Perfeito. Exatamente. Muito bom. É isso. É a gente tentar lembrar aí sempre da diferença entre um discurso e outro, tá? Um é uma reprodução fiel da fala, com presença de aspas, com presença de travessão, e a outra não, tá? A outra é feita de uma maneira indireta, como a Júlia bem falou ali. E a Sara também. Show de bola. Então, essa aqui também foi. Vamos para a terceira. O interlocutor é adepto do racionalismo. Aponte na seleção vocabular da fala do interlocutor indicadores dessa postura. Então, a gente tem um interlocutor que é racionalista. Bota a razão acima de qualquer coisa. Aponte na seleção vocabular. O que é seleção vocabular, pessoal? É aquilo com o que a gente se preocupa na redação. A escolha de palavras. Então, a gente tem que pegar aí algum indicativo dessa postura racionalista do interlocutor. Vai. Diz para mim quais são as palavras que permitem que possamos identificar esse interlocutor como racionalista.
quais são as expressões ou frases ou palavras que denotam para a gente que esse interlocutor é racionalista. Seria aí, Júlia, seria a oração, né? Perdeste o senso. Não só o senso sozinho, tá? Tinha que ser perdeste o senso, tá bom? Que aí é a expressão toda. E a Sara falou quando ele fala tresloucado, amigo. Exatamente. Essa ideia de que ele está fora da realidade, né? Até porque a ideia de tresloucado é quem não tem razão, né? Quem é louco, quem é desvairado, maluco. Então, tresloucado é um adjetivo mesmo, tá? Você pode chamar uma pessoa de tresloucada quando você perceber que essa pessoa é desprovida de razão. Está liberado o uso desse adjetivo, tá bom? Ele está viajando de fato, tá? Então, essa aqui também foi. E agora, essa última que diz o seguinte: aponte uma passagem em que Bilac faz o uso do enjambement. O que seria esse enjambement? A gente até foi na aula passada que eu até comentei, né, que isso era uma característica. Como é que a gente pode entender isso, né? Na verdade, quando a gente tem um verso que completa o seu sentido no outro, tá? Então, são versos que se sucedem e que vão criando uma ideia de cavalgamento, né, que a gente chama na literatura, tá? Então, é como se você terminasse um verso em outro verso. Onde tem isso? Onde seria aí a continuação do primeiro verso no outro de baixo? Aí a tua resposta tem que ter uma dupla, né? Então você tem que me dizer, no verso tal e no verso tal, no verso X e Y, tá? Então veja aí, onde um verso é completado no seu subsequente. Aí você pode digitar para mim, no verso tal e no verso tal. Não precisa digitar o verso inteiro, fala a linha, tá? Fala qual é a linha. Então, por exemplo, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso aqui é um soneto. Então, em quais versos? Vamos ver aqui, ó. Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, eu vos direi, no entanto. Isso aqui pode ser, ó. Esse 1 e 2 pode ser, porque continua a ser uma fala. O 6 e o 7, como a Inara falou, também podem ser, porque termina no outro. O 2 e o 3 também pode ser, ó. Perdeste o senso e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto. Também pode ser, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Aí, ó, que conversas com eles, que sentido tem o que dizem, tá vendo? Também pode ser o que a Sara falou. Exatamente. Então, a gente tem, né, a continuação de um no outro. Isso é a técnica chamada enjambement, ou o encavalgamento no português comum. Tá? Então, esses exemplos aí são exemplos importantes para a gente reconhecer nessa estética, nessa escola literária. Tá? Vou salvar isso aqui, porque depois vou colocar para vocês lá. E vou abrir o simbolismo. E aqui, meus amores, é a fumação mental. É o baseado mental, que você sabe que eu não gosto dessas coisas, mas aqui eu preciso que você viaje um pouco comigo, tá? Já vou iniciar o simbolismo para que a gente possa pensar sobre esse movimento. Nós temos 35 minutos para falar sobre ele. Se a gente conseguir terminar o slide hoje, tá lindo, porque o slide, na verdade, não está 100% pronto. Ele está 95%. Mas se a gente já conseguir isso, nem que eu use um trechinho da oficina, né, para terminar, mas isso vai ser terminado, tá bom? Vamos começar então, pessoal. Primeira coisa de todas. Agora eu quero que vocês ativem o microfone de vocês. Nós temos aqui um mote dentro dessa ideia do simbolismo, tá? Deixa eu colocar aqui, que eu uso o mesmo slide, o fundo, né? Então, ó, essa ideia do simbolismo. Galera, eu quero a interpretação a partir dessa frase do Mallarmé, foi um poeta simbolista francês, sobre a ideia de símbolo. Então, nomear um objeto é suprimir 3/4 do prazer do poema, que consiste em ir adivinhando pouco a pouco. Então, o que podemos entender desse mote dito por Mallarmé? Karine, Júlia, Sara, Inara, Tainá, Milena acho que está aí também. Quem mais estiver aí? O que a gente pode entender dessa frase dita por Mallarmé aqui? Quando você nomeia um objeto, né, você impede que as pessoas interpretem de uma forma mais pessoal. Você acaba interpretando do jeito que ele quer. Então, a Tainá está falando que quando a gente dá um nome para uma coisa, a gente força a pessoa a interpretar o que ela quer. O que eu quero, no caso, quando eu nomeio, não é isso, Tainá? Isso. Beleza. Então, a Tainá vai escrever isso lá no chat para gente. Tá? Escreve para mim, Tainá. Aqui, ó. Sua interpretação sobre essa frase aqui. Vamos lá. Júlia, sua vez. Deixa eu só chegar para cá para você enxergar melhor. Calma aí. Bora, deixa eu só abrir aqui. Vai, Ju. Nomear um objeto é suprimir 3/4 do prazer do poema, que consiste em ir adivinhando pouco a pouco. Se alguém já souber o que falar, já pode ativar enquanto a Ju vai pensando. A Júlia disse: ao nomear, você limita o objeto a um determinado significado. Beleza. Inara?
É para falar ou para escrever? Pode falar ou escrever, fica à vontade. De qualquer maneira, você vai ter que escrever. Então, pode digitar ali para mim que eu leio. Milena, aproveitando que você entrou agora, digita aí para mim. O que significa essa frase que a já colocou aqui? Nomear um objeto é suprimir 3/4 do prazer do poema, que consiste em ir adivinhando pouco a pouco. Tainá disse, quando definimos um objeto, forçamos o outro a interpretá-lo da nossa maneira, limitando a criatividade do leitor. Legal. Só jogou nos peitos, né? Já deu um tapa na cara, né? Limitando a criatividade. Mas eu gosto disso. Achei legal. Vamos lá. Sara vai pensando aí também, já vai escrevendo, já vai digitando. Karine. Vai que vai. Érica está aí também, já pode escrever. Milena. Vou voltar aqui. Bora, galera. Não é uma redação, não. É um comentário. Estão fazendo uma redação aí para mim, pô. Inara falou, eu concordo com as meninas. O poema normalmente constrói uma ideia aos poucos e quando você determina o nome de algo, você limita a criatividade. Na verdade, quando você define algo, você limita, né? E quando você define, você impede que aquela coisa seja outra coisa, né? Por isso que a gente tem que pensar muito bem quando a gente define, por exemplo, sentimentos, né? O que é o amor? Se eu falo que o amor é X, eu já estou dizendo que o amor não pode ser Y, que o amor não pode ser B, que o amor não pode ser A. E a ideia aqui é que quando a gente dá nome para alguma coisa, a gente tira a capacidade daquela coisa dela ser muito mais do que o que a gente está vendo. Então, principalmente quando você tem esse nome de movimento, né? Simbolismo, você tem a ideia de símbolo, você está, na verdade, sujeitando aquela poesia a ser o que se quiser, né? O que eu quiser que seja, vai ser. Se eu, por exemplo, né, faço aqui agora, ó, pego aqui e jogo essa palavra, né? Se eu boto essa palavra aqui para você, né? Ó, se eu pego essa imagem, tá bom? Essa imagem aqui. Se eu quero me utilizar dela, tá? Essa imagem aqui, para a Inara, vai representar o quê, Inara? Fala para mim. Essa imagem aqui representa o quê para você? Digita aí para mim, Júlia.
O que essa imagem representa para você? Tainá, o que essa imagem representa para você? O que cada uma entende como essa representação aqui? Se eu boto isso aqui, ó. Calma aí. Nossa, que bacana, copiou a imagem errada. Essa imagem representa o quê? Para a Érica representa o quê? Para a Milena representa o quê? Fala aí. Só fechar as outras. A Sara falou aqui uma coisa que eu não tinha lido. Pensei como se fosse... Rapidinho, Sara. Pensei como se fosse uma metalinguagem, porque ao nomear um objeto e ir adivinhando, isso o descreveria. Como se fosse uma metalinguagem, porque ao nomear um objeto e ir adivinhando o que ele é, isso descreveria. Isso descreveria, Sara, se essa descrição fosse objetiva, né? E não subjetiva. Seria metalinguagem se fosse objetiva. Mas aqui a gente está no simbolismo, que é o movimento que vem contra a ideia dos realistas, dos naturalistas e dos parnasianistas, tá? A Milena falou, acho que é isso também, tipo, contar o final de uma história. A graça é ir descobrindo pouco a pouco, quando você simplesmente fala, perde o objetivo que aquela pessoa poderia ver. Ok. Beleza, agora eu quero que vocês me digam sobre isso. Sobre isso aqui. O que isso representa para cada um de vocês? O que esse símbolo aqui representa para cada um de vocês? Escrevam aí no chat. A Inara falou sacrifício de Jesus trazendo a misericórdia dele para a população. A Júlia falou sacrifício também. Karine, a Tainá falou religião foi a primeira coisa que pensei. Karine falou acho que para mim seria algo do sertão, igreja. Uma igreja do sertão. Ou uma referência religiosa, né? No sertão, acho que foi isso que a Karine pensou. A Milena falou, para mim tem a ver com religião também. Beleza. Agora, se eu colocar isso aqui, essa palavra aqui para vocês, o que essa palavra representa para vocês? O que essa palavra aqui representa para vocês? Escrevam aí. O que é essa palavra? Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você lê essa aqui? Eu quis dizer força. Oi? Achei que forca, mas eu quis dizer força. Tá. Karine falou amor. Milena falou absolutamente tudo. Tainá falou força. Mas eu vou mostrar para a mãe dela. E aí eu vou mostrar para a mãe dela que ela quis dizer forca para enforcar, que a mãe é chata. Quase isso. Quase isso. Né? Nesse nível, né? E aí? Fala aí. Sara. Sara tá bem, né, Sara?
Pelo amor de Deus. Cara, eu sou a Sara, mas assim, eu sou igual a ela. Inara falou sacrifício também. Inara, concordo. Gente, a Sara está em outro planeta agora, está em outra dimensão. Ju, fala para mim, o que é essa palavra aqui? Quando você olha essa palavra, o que vem à sua mente? Olha, a Sara falou interessante, uma coisa interessante, hein? Entrega. Júlia falou amor também. Exatamente. Então, veja como uma representação, ela é absolutamente pessoal. Eu poderia mostrar essa imagem aqui e simplesmente alguém mais cético, de repente, falar assim, isso é uma cruz, não tem significado nenhum, é uma cruz. Mas vocês já levaram para a ideia da religião, ó, vocês já levaram para a questão do sacrifício, né? Vocês já associaram a religiosidade. E quando eu falei mãe, vocês falaram amor, força, sacrifício também, entrega. Então, quer dizer, se eu pego e falo que a mãe é isso ou aquilo, eu tiro a oportunidade da mãe, né, de a mãe ser outra coisa. Então, essa ideia que a gente vai defender muito no simbolismo, tá? O simbolismo, ele tem, justamente dentro da poesia, e até mesmo, né, das pinturas em si, que a gente vai ver, a gente tem uma ampla possibilidade de interpretação. Então, a gente não pode olhar como se fosse apenas isso, porque se a gente dá um nome para uma coisa, essa coisa perde a possibilidade de ser outras coisas, tá? E aí a gente, né, tem aqui dentro um movimento que é um movimento muito importante, né, aparece na prova e tudo mais, e ajuda a gente a entender, né, um pouco do simbolismo, que é a questão do impressionismo, né? Então, eu coloquei aqui para vocês o seguinte: a natureza ou o motivo muda de minuto a minuto quando uma nuvem passa sobre o sol ou o vento quebra o reflexo na água. O pintor que espera captar um aspecto característico não dispõe de tempo para misturar e combinar suas cores. Ele tem que fixar essas cores imediatamente em sua tela, em pinceladas rápidas, cuidando menos de detalhes do que do efeito geral do todo. Assim, resolveram alguns jovens pintores reunir-se em 1874 e organizar uma exposição. Continha uma tela de Monet que o catálogo descrevia como impressão Nascer do Sol. Era a pintura de um porto visto através das névoas matinais. Um dos críticos achou esse título particularmente ridículo e se referiu a todo o grupo de artistas como os impressionistas. Então, esse rótulo de impressionista pegou, mas pegou de uma maneira o quê? Pejorativa. Então, essa pintura, que é uma pintura que nós já vimos frequentemente nas provas, né, que é uma pintura de Monet, é, na verdade, aí essa tela, né, uma tela que mostra algo que vocês vão me dizer, mas que foi justamente, né, nessa exposição criada pelos jovens pintores, a tela criada por Monet, que era descrita como impressão. Por isso vem o nome impressionista, tá? E aí eu quero perguntar para vocês o que vocês veem nessa pintura. O que a gente pode pensar a partir dessa pintura, Impressão Nascer do Sol. O que vocês entendem do ponto de vista artístico mesmo, né? A partir disso que eu falei, quer dizer, olha só,
o pintor, ele precisa, presta atenção, o pintor, ele precisa fazer, na verdade, a sua pintura de uma maneira rápida. Ele precisa passar o pincel aqui na sua tela de uma maneira rápida. O que que isso significa? Veja bem, se você, enquanto pintor, precisa passar a sua imagem, a imagem que você vê, diretamente para o papel, né, para a tela, isso significa que você, enquanto artista, não pinta uma coisa que você viu ontem, ou uma coisa que você já viu há muito tempo. O que você pinta porque você vê agora. Então, os impressionistas, eles evitam fazer pinturas que tenham alguma remetência com a memória. Eles pintam aquilo que eles veem naquele momento. O importante é o agora, é o viver agora, é expressar agora, tá? Então, se eu tenho uma impressão, eu preciso passar essa impressão para a tela, sem deixar a minha memória falar mais alto. Olha essa aqui, essa... Fala, meu amor. Mas em relação à outra pintura, qual seria a diferença do impressionismo para o expressionismo? Porque parece que tem os dois. Não parece que tem os dois, tá? Na verdade, tem os dois. Mas quando a gente fala de expressionismo, o que a gente está querendo dizer, na verdade? A gente tem ali aspectos subjetivos dentro da produção. Então, a expressão humana colocada numa tela, ela vem de uma união de sentimentos subjetivos que você explora mostrando na tela aquilo que você está sentindo. Então, o expressionismo é a própria ideia do expressar, né? O que o seu emocional tem de remetência, de lembrança, isso é o que você vai ter como referência no expressionismo, tá? Fora que o expressionismo ali já é também dentro do ponto de vista da arte, né? Eu não conheço muito, mas eu posso falar um pouco sobre isso, que você deforma um pouco, né? Assim, as suas emoções, elas são apresentadas de uma maneira meio deformada, você não consegue tanto identificar. Tanto é que nas obras expressionistas, normalmente as pessoas criticam muito, né? Porque as cores são fortes, né? Um vermelho forte, um roxo forte. E justamente o artista vai dizer que ele fez aquele quadro porque ele estava depressivo ou porque ele estava passando por um momento, não é muito identificável, né? Mas o próprio nome vai dizer para você mesmo. Expressionismo é uma tentativa desse poeta de expressar aquilo que ele está sentindo, né, com o pincel dele, e aí ele vai dando os contornos para aquela subjetividade que ele tem no momento. Essa pintura impressionista já é uma pintura que você vê que não tem tanto... Como é que eu posso dizer? Ela não é tão vibrante assim, né? Ela tem a vibração ali do sol, porque, enfim, o sol é aqui a principal, né? É o protagonista, mas ela vem numa vibe mais calma, né? Com azul, com esverdeado. Normalmente o expressionismo ele é mais contundente, né? Ele tem mais a ideia de cores fortes e tudo mais, tá? Mas a gente vai ver, até quando a gente estiver estudando mais para frente, né, as vanguardas, a gente vai ver isso. Aí a gente vai botar uma do lado da outra para você conseguir entender com a arte em si, né? Aquela, por exemplo, aquela imagem que a gente tem, que eu até fiz, eu acho que quando eu estava ensinando intertextualidade, eu peguei aquela imagem, né, aquela obra famosa do grito,
né? Que ela representa também o expressionismo. Você vê que tem ali uma esfera de desespero, né? Uma subjetividade muito forte ao expressar o que se sente. Né? Então, como se fosse meio que uma expressão da angústia, o que o outro está sentindo, tá? Então, obviamente, são movimentos que se opõem. Né? O impressionismo é mais ameno, né? E o expressionismo é mais agressivo. Tá? Mas depois eu posso fazer uma aula confrontando os dois, que eu acho que fica melhor para você entender, tá bom? Tá bom, foi pela pincelada mesmo, que parece que, tipo, os dois são rápidos, assim, mas deu pra entender. Show. Olha essa aqui, Sara. Dá uma olhada nessa aqui. O que a gente vê aqui, né, pessoal? E é engraçado pensar nisso, né? Que esse quadro de Van Gogh é muito conhecido, né? Não sei se vocês já ouviram falar. É o Trigal com corvos. O que a gente consegue ver aí, pessoal? Tu olha assim e fala, já não estou vendo nada, não estou entendendo nada. Mas tenta atribuir um sentido a isso. Cada um vai ter a sua percepção. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat também. Júlia, Sara, Inara, Tainá, Karine, Milena, escrevam o que vocês veem. Isso aqui está quase virando uma sessão de psicólogo, a partir de imagens, né? Mas, vamos lá. Bota aí para mim. O que vocês conseguem enxergar disso que está posto aí para vocês? Karine falou uma plantação com os corvos voando. O que mais, gente? Do aspecto artístico mesmo. A Sara falou, eu foquei mais no caminho, uma bifurcação que divide o caminho dos pássaros também. Caraca, Sara, na moral. Pior que tu tá sem ousadia, tu só tá com água e já tá falando isso. Gostei pra caralho, Sara. Inara falou, uma plantação sendo invadida por corvos à noite. Não tem muito detalhe. São as pinceladas, né? Aí a gente que se vire para tentar adivinhar isso aqui. Ju, o que você vê? Fala aí, Ju. Fala aí, Tainá. Milena. A Júlia fala uma visão mais deformada do trigal e como os corvos vão se misturando com a escuridão na parte mais superior do quadro. Então, calma aí, Ju. Você trouxe uma atmosfera de que a própria ideia de corvo, né? O corvo é um símbolo muito importante na literatura, né? Inclusive, existe aí, eu não sei se vocês já leram, né? Mas tem um escritor romântico norte-americano chamado Edgar Allan Poe, que tem um poema que se chama O Corvo, que eu acho que todo ser humano deve ler, né? Mas o corvo, ele tem justamente esse aspecto, o quê? Sinistro, né? Esse aspecto sombrio. E aí, esse céu, que isso é um céu, pessoal. Vocês estão enxergando aí? Esse azul aqui é um céu, que acaba convergindo aí
com isso que a Júlia falou, né? Quer dizer, o corvo os corvos vão se misturando com esse céu que é turbulento, criando aí uma atmosfera de medo, né? Não sei se vocês conseguiram enxergar isso, mas bem bacana essa ideia que a Júlia trouxe aqui. Aí a gente consegue ver, aqui não tem o vermelho, que normalmente o expressionismo traria, mas tem o amarelo, que é uma cor vibrante também. E a gente consegue ver as pinceladas, né? Veja só, olha só como o artista pinta. E aí essas pinceladas, o que essas pinceladas vão dar para essa imagem, pessoal? Quando vocês veem essa imagem, vocês pensam em uma imagem parada ou movimentada? Milena falou, eu penso naquelas cenas de filme de interior que tem espantalho. Boa. E como aparece de noite, parece meio sombrio, meio frio e perigoso. Exatamente. A presença dos corvos mostra como um lugar mais tenebroso. Exatamente. Perfeito, Milena. Mas me responde essa questão. Muito bom o que você falou. Me responde essa questão aqui também. Vocês veem essa imagem como uma imagem parada ou uma imagem em movimento? Em movimento, né? Pode crer. Que a gente consegue visualizar ali, né, que essas cores, as pinceladas, como a pintura é construída, parece que está, exatamente, Milena, parece que está ventando, né? Dá um negócio assim, uma atmosfera de fato de medo. E aí o mais bizarro disso, né, pessoal, que esse quadro especificamente, eu nem sabia, né? Na verdade, eu estava estudando e aí eu acabei, né, tendo essa informação que esse quadro aí, dias depois do Van Gogh construir esse quadro, ele se matou, né, com um tiro no peito. Então, veja como existe aí uma questão subjetiva, né? Como que ele pintou isso, ele é considerado um impressionista, beleza, mas veja também, né, quando a gente estuda, né, toda a situação em si, veja também como esse quadro aqui também não pode ter sido uma expressão do que ele estava sentindo. Dias depois ele se matou, porra. Entendeu? Então aqui já é uma atmosfera meio bizarra. E aí eu pego um pouco o que a Sara falou, né? A Sara falou aqui que focou no caminho, na bifurcação. E aí essa interpretação da Sara, quando a gente pensa também no que aconteceu dias depois com o Van Gogh, será que ele não estava também se encaminhando para esse lugar aqui? Será que aqui ele já não estava desenhando a morte dele para esse lugar sombrio? Bizarro, né? A gente não sabe. Mas o simbolismo é justamente isso, né? É jogar para a gente, para que a gente possa dar o nome aí, para que a gente possa pensar sobre a partir daquilo que a gente acha que é pertinente. Tá, pessoal? Então, nessas duas aqui, a gente consegue visualizar essa questão da pintura, né, do traço, da tinta, da pincelada, que marca bastante aí essa ideia do impressionismo. Tá bom? Eu botei... Já. Oi, meu amor. Só uma coisa, é porque eu confundi de novo. Tipo, o Van Gogh, ele é expressionista, né? Mas, no caso, ele é expressionista e simbolista? Não, olha só. O Van Gogh, ele tem aí a sua atmosfera de classificação como um cara impressionista, mas ele aqui, né, isso é uma discussão dos teóricos, ele aqui, em outras expressões dele artísticas, meio que parece, pelo uso das cores vibrantes,
que ele é expressionista, mas eu estou levantando aqui essa bola para a gente pensar, justamente porque olha o que ele construiu aí, né? Ele é, obviamente, um cara bastante conhecido e classificado como um impressionista, mas a gente não pode também dizer, a partir dessa obra aí, conhecendo tudo o que aconteceu, que ele também não poderia ser considerado um expressionista, visto que ele se matou logo depois? É isso que eu estou tentando levantar. É um pensamento. Tá bom, foi, obrigada. Nada. Então, aqui a gente pensa se talvez ele não poderia ser um cara, né, que se enquadra ali no impressionismo, mas algumas de suas obras também talvez não tenham traços expressionistas. Acho que essa é a ideia, né? Existe uma discussão teórica de que algumas das suas obras apresentam esse sinal, né, do expressionismo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar aí ao analisar, né? Mas a gente vai ver tudo isso depois quando a gente estiver falando sobre vanguardas, tá, pessoal? Mas eu vou parar por aqui, estou na metade do slide, vou parar por aqui, e aí eu vou ver, de repente continuo amanhã, e aí na sexta à tarde eu faço a interpretação, porque a sexta à tarde, que é a oficina, seria a aula de interpretação mesmo. Então, eu vou fazer isso. Amanhã eu termino o simbolismo e aí a interpretação eu dou na oficina. Acho melhor, tá bom? Porque aqui a gente tem bastante coisa para conversar. Pode ser assim, pessoal? Sim ou não? Fala aí comigo. Pode ser. Beleza, então. Um beijo para vocês. Não vou postar ainda isso aqui, tá? Eu só quero que vocês façam os exercícios do parnasianismo, lá daquela... O que restar para fazer daquela grande compilação de realismo, naturalismo, parnasianismo, pode fazer, tá bom? E do simbolismo não faz nada ainda. Deixa eu terminar amanhã, que aí depois vocês fazem. Beleza, pessoal? Um beijo grande para vocês. Até a próxima aula.